Quero trazer um destaque aqui em relação ao São Paulo. Em relação ao São Paulo que não conseguiu inscrever a tempo aí o James Rodrigues e o Luciano. E eu queria falar só o seguinte, eu estava debatendo no grupo de WhatsApp com alguns amigos são paulinos. Ô pessoal, o São Paulo fora de casa não é nada mais diferente daquilo que a gente vem falando desde a temporada passada. O São Paulo fora de casa é um time que não tem a mesma identidade quando joga no Morumbi. Assim como o Corinthians de 2 anos pra cá, quando joga fora de casa, na maior parte das vezes, joga mal. E o São Paulo ontem, não achei que fez um grande jogo. E vai ser difícil reverter essa vantagem mínima do São Lourenço, que é um time que praticamente não toma gol. Agora, se Lucas e James Rodrigues tivessem sido inscritos a tempo, eu não tenho dúvida alguma que o São Paulo ia melhorar, como vai melhorar. Agora, é a primeira, entre aspas, crisezinha do Dorival, que desde que chegou agora tá 5 jogos sem vencer. Não jogou nada ontem. Nada. Absolutamente nada. Podia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo, se o São Paulo caprichasse um pouquinho. E o São Paulo teve um problema sério. Porque o Dorival. Então, o Dorival optou por entrar com o time titular ontem. Então, quando você entra com o time titular, você tem que arriscar tudo para fazer a vitória nesse jogo. E depois, na partida da volta, você poder colocar ali uns 2, 3, dar uma mesclada. Então agora o Dorival ficou com um problema sério, porque ele vai ter que colocar time praticamente titular contra o Atlético Mineiro no domingo. Deve poupar talvez aí um ou outro titular. E na quinta-feira que vem, novamente o time titular para tentar a vaga na Sul-Americana. Na outra semana já é o mata-mata da Copa do Brasil também, né? Por isso que se o São Paulo tivesse caprichado um pouquinho ontem, no primeiro tempo, principalmente quando o São Lourenço estava mais desarticulado, tenho a impressão que ele teria trazido, no mínimo, na pior das hipóteses, um empate lá da Argentina. Não jogou nada. Então, mas é o que eu tô dizendo. São Paulo no primeiro fora de casa tempo, geralmente é assim. O São Lourenço, no primeiro tempo, tava pedindo ali para tomar um gol. Não tava muito afim de ficar com a bola. Não tava, então. E se o São Paulo caprichasse um pouquinho ali, São Paulo não tá afim de jogar Sul-Americana, né, gente? Assim como o Corinthians. Os times não estão afim. Quem tá afim o quê? Ô, João, quem tá afim? Sul-Americana pro São Paulo na Copa do Brasil. Nossa, na Não. Sul-Americana que você João. tanto usou aí os times quando chegam na primeira. Para, Prédio. O São Paulo tem O São Paulo tá focado na Copa do Brasil, gente. Não. Copa do Pelo Brasil amor e de Sul-Americana. Deus. São os dois objetivos do São Paulo. Se não tivesse interessado, botava os reservas. São Paulo não ontem. tem time nem Não tivesse elenco pra interessado, conseguir beliscar a Copa do Brasil e a Sul-Americana ao mesmo tempo. Todo mundo sabe disso. Respeito O Dorival reconhece. Por isso tá reforçando o elenco aí, exatamente para poder dar um refresco. São Paulo aí pros tem caras, time e elenco pra conquistar 2 competições no ano? Claro que sim. Aí eu não acho. Claro que sim. Eu não acho. Ou foca numa ou foca na outra. Nas Copas, pode ser, João. No Brasileiro não vai ganhar, Não, claro, não vai brasileiro não chegar, vai. mas nas Precisa ser Copas. brilhante nas Copas. Nas Copas, sim. Dá pra. eu não acho. Dá pra brigar. Eu não Por acho. isso que tá reforçando o time. Vai botar o Rames e o Lucas no Brasileiro e dar um refresco ali pra alguns titulares jogarem a Copa bom, aí do Brasil. quinta-feira, E a aí quinta-feira que Sul-Americana. vem. Vamos lá então, me ajuda aqui, Pretzel. O jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil é dia 16. Dia 16, que dia? Quarta-feira. O São Paulo, em menos de uma semana, vai ter um jogo decisivo no Morumbi na outra quinta-feira. Perfeito? Na outra quinta-feira. É o Flamengo domingo no Maracanã. E vai correr. Então, olha só. E vai correr o risco de colocar os titulares numa quinta-feira para jogar no final de semana no Campeonato Brasileiro, certamente poupando, correndo o risco de perder algum atleta por jogo mais importante da temporada, que é contra o Corinthians. Desculpa, gente. Poupa contra o São Lourenço e mata o Corinthians na semifinal. Você tá louco. Não, João. Você Pelo tá amor de não, Deus. Imagina. Gente, a Sul-Americana é minúscula pro São Paulo. João, o São Paulo tem chances é reais título. e palpáveis. Que João, título? é título, João. Comparado com Copa do Brasil. Título, é dinheiro no aqui caixa. é diferente. É dinheiro no Aqui está um cofre. cara que valoriza muito a Copa Sul-Americana. Eu acho até mesmo ridículo. Ridículo não é a palavra, talvez, mas acho que é uma incoerência por parte de muitos São Paulinos não comemorarem e ressaltarem o título de 2012 da Copa Sul-Americana. Mas aí um título bobagem. é um título Aí é pequeno para a bobagem. história do São Paulo, porque o São Paulo é muito grande. Mas o quem título não sul-americano é comemora, pouco. pra mim, é ridículo. Mas eu acho o Quem não seguinte, comemora. Pretzel. Olha só o que aconteceu com o Matias Rojas. Vou dar um exemplo. O Rojas entrou em campo contra o Bahia num jogo morto, um jogo porcaria pelo Campeonato Brasileiro. E não jogou o jogo de ida contra o São Paulo na Neoquímica Arena, um Mas cara titular. pode se machucar Aí, no treino. Xandão, é diferente. Você sabe que é diferente, Pretzel. O nível de Eu intensidade não que você tem entro no mais jogo. nesse tipo de coisa, sabe por quê? Pretzel, Porque o risco de treino pode existir também. Pretzel, Pode o nível de existir. intensidade de um jogo ou de um treino, qual que é maior? Mas tem muita gente que se machuca em treino. Pretzel, O Emerson ficou fora de uma Copa do Mundo que se machucou num treino. mas tava pegando no gol, tava no rachão, Pretzel. Pelo amor de Deus, não
também é uma burrice, tava no treino, foi João, João, como é que você explica pro torcedor? Chega assim, atenção, não vamos abrir mão da Sul-Americana e vamos focar tudo... Não é abrir mão da Sul-Americana, você tá pedindo pra poupar. Eu tô pedindo pra poupar os principais jogadores pra que não aconteça com o São Paulo o que aconteceu contra o Corinthians, que eu não sou oportunista nem engenheiro de obra pronta. Eu falei nesse microfone contra o Bahia, faltando 3, 4 dias pro jogo decisivo do ano. Poupa! Tira o Renato Augusto, tira o Rojas, tira o Roger Guedes, tira a minha mãe, tira todo mundo. João, mas aí é o seguinte, focar no jogo mais importante do ano. Não somos nós que vamos definir quem vai escalar ou quem vai tirar. O departamento médico do São Paulo vai chegar pro Dorival e vai falar aqui, ó. É de fisiologia, de preparação física. Qualquer um vai chegar lá, Dorival, esse aqui tem condições, esse aqui você pode escalar, esse você não pode. Se disser que todo mundo tá liberado, não é questão de lesão muscular. Tá bom, às vezes você tem, por exemplo, um Caleri. Gente, você tem um Caleri contra o Flamengo no final de semana. Se não machuca no fim de semana, pode machucar no meio de semana. A lesão faz parte do dia a dia do atleta. Você acha correto o Corinthians ter perdido o Matias Rojas às portas de uma decisão contra o São Paulo na Neoquímica Arena? O Corinthians não colocou o Matias pra perdê-lo, João. Para um jogo contra o Bahia. O Corinthians estava lá na beira da zona do rebaixamento. Pelo amor de Deus, tinha que jogar, vai ser rebaixado nunca. Nunca. Como é que você sabe? Você adivinha? Capri, tô te falando aqui, você sabe disso. Tô te falando aqui, você sabe disso. Pelo amor de Deus. João. João, veja só, um time que tem 2 Copas como grande objetivo, Copa do Brasil e Sul-Americana, não pode virar as costas para a Sul-Americana. Então, como é que você explica para o torcedor, não estamos abrindo mão de uma competição, porque a gente corre o risco de machucar um jogador para o jogo da quarta-feira do jogo contra o São Lourenço, põe um Erisson da vida e poupa o Caleri para jogar a partida decisiva contra o Corinthians no Morumbi. O Caleri não jogou domingo. Tô dando exemplo só, tô dando exemplo, mestre. Tô dando exemplo aqui do Caleri, que seja o Pato, que seja o Ganso, que seja qualquer um. Cara, se tiver a data FIFA, eles ficaram sem jogos 10 dias. Isso aí foi recente agora. Claro. Recente, Não, e outra, chega para um grande time da Europa e fala assim, não, vamos poupar isso aqui porque nós estamos pensando na outra competição. Não, lá os caras fazem uma engenharia para ter o melhor sempre, quem puder jogar. Claro, os caras têm dinheiro, né? Tem mais time, tem mais elenco, lá tem dinheiro, né? A nossa realidade aqui é assim. Quem puder jogar, vai jogar. Quem te correr risco de ter uma lesão, vai ficar de fora. Eu sou o maior defensor aqui de times titulares em todas as partidas. Sou o maior defensor disso. Agora, chega um momento que se o departamento sinalizar lá, atenção, tira esse cara que corremos o risco. Vai tirar. Gente, mas é diferente do que eu falei aqui. Eu vou ser o mais transparente possível. Se vocês não concordam com essa opinião, tá tudo certo. Os ouvintes a mesma coisa. Aqui está um cara que acha que o jogador, ele é muito mimizento, toda hora fica de fora. Você vê o Roger Guedes, que foi embora do Corinthians. O cara quer jogar toda hora, é fominha, não quer sair, reclama. Olha eu gosto de jogador assim. Olha o Gomes Gustavo Gomes, eu gosto de cara assim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você pega um time limitado tecnicamente, em questão de elenco, como é o Corinthians, faltando 3 dias pro jogo mais importante da temporada, você coloca o Matias Rojas, por exemplo, que é um cara que pensa o meio campo. O cara se machucou contra o Bahia, perdeu o jogo mais importante da temporada. No jogo contra o Bahia, que é totalmente, entre aspas, recuperável se você perde uma partida dessa. Você tem outro turno inteiro pra poder se recuperar. Não, João, o jogo de mata-mata é um jogo só. João, o Rojas não jogou contra o São Paulo, olha a falta que ele fez. O Corinthians perde a vaga pro São Paulo. Não é esse tipo de análise não, é porque é fácil depois sem dinheiro de obra pronta. Se o Corinthians perde a vaga pro São Paulo na Copa do Brasil, entra em parafuso, começa a despencar no Brasileiro também. Não é assim. Mãe de nada. João, claro, você tá dizendo que o Corinthians não vai ser rebaixado, por que eu não posso dizer aqui também? Mas eu falei dizendo que você também é mandinar. Mas você não acha que o Corinthians é rebaixado? Oi? Você já falou várias vezes que não acha que o Corinthians vai ser rebaixado. Eu não acho que vai ser rebaixado. Exato, mas o Corinthians não pode largar a mão do brasileiro. Não é largar a mão, tem que dar atenção pro brasileiro. Gente, peraí, deixa eu entender uma coisa. Eu quero entrar na cabeça do Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo chega na entrevista coletiva e fala assim: nós não temos elenco para disputar 3 competições. Ele nitidamente abre mão da disputa da Copa Sul-Americana para colocar a sua molecada, por mais que venha dando certo nesse momento. Abre mão, perfeito? E na Copa do Brasil, que é o principal foco da temporada, ele não conta com o seu principal jogador no meio campo, ao lado do Renato Augusto, que é o Rojas, porque se machucou num jogo que é recuperável no Campeonato Brasileiro. Na verdade, não é o principal foco, não é? Acabou sendo pelas circunstâncias. Aí o Corinthians chegou. O Corinthians foi aquela história, né? Vamos indo aí. Quando der uma competição, a gente vai ganhando. Era como a Sul-Americana. O Vanderlei cansou de falar, não é o nosso foco. Mas tá chegando, tá indo ali de um jeito ou de outro, tá avançando e vai indo. Se passar terça-feira, tá indo. Pegar o Estudiantes, já tá nas quartas de final, já. Então. Já tá entre os 8. Então eu não, o Corinthians não tinha como meta ganhar a Sul-Americana. Se eu sou treinador e tem 3 dias pro jogo mais importante da temporada, não é que eu abro mão dos jogos. Eu simplesmente eu evito colocar 2, 3 peças
que se eu perder vai me complicar demais, como o Corinthians perdeu o Rojas e não vem atuando nos outros jogos. Mas paciência. O Rojas foi uma lesão, assim. foi um choque. Exato. Um choque. O nível de intensidade de um jogo é maior. Pode acontecer com qualquer jogador. Amanhã, por exemplo... Aliás, quando volta o Rojas no Corinthians? Não tem previsão. Não tem previsão. Sem previsão. Amanhã, o técnico maluco do Internacional, um argentino fio desencapado, vai botar reservas e vai perder. Os caras amam ele, hein? E amanhã ele perde pro Corinthians e o que vai acontecer? O Corinthians vai a 22 pontos. O gênio... Como vai perder amanhã? Você já decretou a derrota do Internacional? Vai botar reservas, ele vai perder. Brincando, ele falou que o Inter corre risco de rebaixamento, que nem ele falou no passado, e o Inter foi vice-campeão brasileiro. Como o Inter vai perder, Pretzel? Você já está decretando a derrota antecipada aqui do Internacional. Eu imagino... Joga em casa com apoio da torcida. Eu fico surpreso. Cudê, técnico novo. Eu fico surpreso contigo em tentar apontar alguma coisa em relação a mim, porque tu em fevereiro disse que o Corinthians não ia ganhar nada. Eu tô dizendo que não vai. E agora tu tá pipocando, porque o Corinthians tá quase na final da Copa do Brasil e pode ganhar a Sul-Americana. E aí pipocando com o quê? Pra mim. Ô, Pretzel, tu já disse que o Inter perdeu? Claro. Tu já disse que o Corinthians não vai ganhar nada em fevereiro, já cara. Mesmo. Eu, pelo menos, cheguei em agosto. Tu fez isso em fevereiro. Mas eu mantenho o que eu digo aqui, mas você já tá antecipando a derrota do time que vai jogar em casa com o apoio da torcida. Um jogo. Ao contrário de ti. Eu tô dizendo de campeonato, você tá dizendo de um jogo. Tu já tá mudando de ideia, porque tu disseste em fevereiro. Tu abriu o meu destaque, é o seguinte, o Corinthians não ganha nada esse ano. De ideia? O Corinthians já tá quase na final da Copa do Brasil. E o que tem? Tu tá louco de medo de ter que voltar pra... É verdade. Ah, meu Deus. É verdade, Capri. Essa aí você foi mal, Capri. O que eu disse aqui que o senhor chega a essa conclusão, o que eu disse aqui pro senhor chegar a essa conclusão, que medo que o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. Você quer que eu diga? Mas aí é a torcida. Acha que o Corinthians vai aí ganhar a torcida do Flamengo sua. Tu quer na final da Copa do Brasil? Tá secando o Corinthians pra confirmar. Exatamente. Ah, tá bom. Ô, Capri, você tá torcendo pra isso, pra confirmar sua tese. Você não dá o braço a torcer pra reconhecer que o Corinthians tem totais condições de conquistar ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Não, eu disse que o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. E mantenho o que eu disse aqui. Capri, você não tem embasamento pra suportar essa tese. Por que não? O Corinthians tá quase numa final. Corinthians e Flamengo na final. Primeiro, o Corinthians tem que passar pelo São Paulo. O Flamengo pelo Grêmio, que eu acho que vai passar. Então, Corinthians e Flamengo hoje. Não dá pra jogar? Não tem jogo? Hoje o Flamengo é mais time. Hoje o Flamengo é mais time. Exato. Hoje o Flamengo é mais time. Foi pros pênaltis e o Corinthians foi assaltado, entre aspas, vamos falar que foi roubado, porque o árbitro errou no primeiro jogo, dando mão do Léo Pereira na barriga. O que eu disse em fevereiro, como o senhor disse. Mas não tem embasamento que suporte a sua tese. Por que não? Capriotti. Por que qual é o embasamento? O que tá fanfarronando o debate. O que te dá... O Corinthians perdeu um jogador agora fundamental. Perdeu um Roger Guedes. Como é que o Corinthians vai se virar sem o Roger Guedes aqui? Não dá. Claro. Não existe vida. Claro que o Roger Guedes é maior que o Corinthians, então. Existe, mas mais difícil. Ou você vai achar que sem o Roger Guedes é mais fácil ainda? Como é que você pode cravar que o Corinthians não tem chance nenhuma de conquistar nada esse ano? Como é que você pode continuar com essa tese? Porque eu continuo com a tese entendendo que o elenco do Corinthians é pior do que o elenco do Flamengo numa eventual final de Copa do Brasil. Só uma parte, é uma tese. O time é pior hoje do que o Flamengo. Capri, quantas vezes você é macaco velho? Quantas vezes nós já não vimos time pior chegar numa final em 2 jogos e vencer? Quantas vezes 77 time da Ponte Preta dava um pau no Corinthians em 3 jogos e ganhou? Sim. Em um jogo sim, em 2 jogos é mais difícil. Essa tese é fácil de acertar. Não vai ganhar nada, claro. É fácil de acertar, de não ganhar nada. Lógico, claro que é fácil ganhar. Aí se eu chegasse aqui e falasse, o Corinthians é favorito pra ganhar a Copa do Brasil. Os senhores iam virar pra mim e falar, você poderia. O senhor falou. Mas você poderia. O senhor falou que o Corinthians não ia ganhar nada. Você poderia ter a humildade. Vocês são oportunistas. Você poderia ter a humildade que lhe é peculiar. Você poderia ter a humildade que lhe é peculiar. E você poderia dar o braço a torcer e falar assim, realmente eu acreditava que o Corinthians não jogando nada não seria campeão de nada, mas há uma possibilidade do Corinthians vencer ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, por que não? Mas o Corinthians, se o Corinthians chegar à final, tem uma chance. Então você está se contradizendo. Tem uma chance, mas eu entendo que não é favorito contra o Flamengo. Não ser favorito é uma coisa, não ganhar nada é outra. Hoje, contra o Flamengo... o Corinthians se sente favorito contra o Flamengo. Por isso que é outra coisa, irmão. Por isso que eu tô dizendo aqui, se eu chegar aqui e falar o Corinthians vai ganhar do Flamengo na Copa do Brasil, vocês vão falar, o senhor é oportunista, hein? Falou que o Corinthians não ia ganhar nada no início do ano. Vou respeitar a tua Eu continuo entendendo que o Corinthians não vai ganhar nada. Eu continuo entendendo, é a minha opinião. Eu te respeito, só que tu tá apontando o dedo pra mim porque eu acho que o Inter vai perder amanhã. Sabe por que eu acho que o Inter vai perder amanhã? Porque o seu treinador, fio desencapado, que é um maluco na beira do campo, ele vai escalar time reserva num jogo que o Inter precisa ganhar. Porque o Inter tem só 23 pontos. O Inter hoje, as pessoas estão esquecendo, o Inter é 12º colocado no Campeonato Brasileiro.
12º. Você reforçou bem na janela. Não tem uma vida confortável. Eu quero fazer o seguinte cenário. Corinthians ganha do Inter, ok? Tá. 22 pontos com um jogo a menos, tá? O Santos ganha do Atlético Paranaense. Difícil, hein? Mas vamos supor que ganha. Pode acontecer? Pode. Vai a 20, ok? Tá. O Bahia ganha do América Mineiro. Em Salvador. Pode ou não pode acontecer? Pode. Bahia ganhar do América de Minas? Vai a 18, certo? Sim. E o Goiás ganha do Fortaleza nessa Tá duro o Bahia ganhar, hein, nesse campeonato. Vai a 19, certo? Sim. O Inter já olha, fica só 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Pretzel, para com isso, Para o cara. quê? Para de ser, para com esse negócio, ser torcedor, você tá muito assustado, torcedor Pretzel, enrustido, cara. Sai do armário e fala que você torce, tá preocupado com o Inter, assustado. meu. A minha Meu tese, Deus, viu, time grande com treinador novo não pode brincar com a Série A do brasileiro. Pô, Esse treinador é um Mas maluco. não é brincar, cara. Ele é um maluco. Tá focado na Libertadores. Que focado, o Inter vai perder pro River. Ah, tá. Não pode... É Gente, um maluco. Pretzel, você é um torcedor enrustido. A verdade é, você é um torcedor enrustido. Você é um torcedor, você tem que passar num psicólogo pra poder conversar e tirar esse rancor do Inter no seu peito, do seu coração. É básico. Eu não vou me julgar por ti mesmo. Não é. O Inter não tem condições de passar do River Plate aqui. Tu tava vendo Bolívar e Atlético Paranaense, tu quase quebrou o monitor quando saiu o terceiro gol do Bolívar. Bravo mesmo daí, sou torcedor, qual o problema? Não posso torcer? Eu não sou analista de torcida, o problema é teu, que não é. Então tu não julga. E eu sou mais feliz por ser assim, que eu posso falar, eu torço por um time, eu assumo. Eu sou feliz, parabéns. Eu só tô falando que você é o mensageiro do apocalipse. Eu não vou apontar o dedo pra ti. Você é o mensageiro do apocalipse. Eu não vou fazer isso. Você não reconhece. O seu clubismo enrustido não deixa você perceber que o Internacional contra o River Plate fez um bom jogo. Não me julga por ti. Fez um bom jogo. O Rocher fez duas defesas boas. O Inter não tem chance de ganhar do River Plate? Tem, claro que tem. Mas o outro tá falando que não. Tudo bem, respeito sua opinião. Eu acho que tem como. Assim como eu acho que o Bolívar vai eliminar o Atlético. Opinião. Mostrou na Bolívia que pode eliminar o Atlético. Isso, lá na altitude, onde os caras venceram a Argentina por 6-1 na maior derrota da história da Argentina com o Messi em campo. Acho que a gente pode ter Bolívar e River Plate nas quartas. É bem plausível disso acontecer. Bem plausível. Bem plausível. O Bolívar pode... Pera aí, João. Você já tá de rabicó aí. Não vai, não fica com essa papagaiada aqui, por favor. Você acha que o Atlético vai ser eliminado pro Bolívar? Não. Vocês acham mesmo? O Atlético vai ser eliminado pro Bolívar, por que não? Você tá de brincadeira. O time dos caras é muito fraco, meu. É que os caras lá correm, altitude, eu sou o torcedor mesmo. O senhor falou que o Atlético não ia perder do Flamengo e perdeu, foi eliminado do Flamengo. Você assistiu o jogo? Ah, não, lá. Você assistiu o jogo. O que adianta assistir o jogo? Foi eliminado, João. Foi eliminado, você tem razão, eu reconheço aqui. O Flamengo foi cirúrgico, o Atlético perdeu 40 bolas a cara do gol, acertou na trave, bola em cima da linha, o goleiro pegou muito e foi incompetente, foi eliminado. Agora, o Bolívar é um time ruim, é um time fraco, só que lá em cima, na altitude, que é bizarra, os caras jogam bem. Quando eles descem nível do mar, os caras não jogam nada e vão tomar um sapeco do Atlético. Vão se trancar lá e quem garante que o Atlético Paranaense vai fazer 2 eu garanto. Eu garanto. Você quer valer comigo? Você quer valer comigo? Eu não vou valer nada. Você vai valer comigo o negócio João, aqui. por favor. Você vai fechar comigo aqui o negócio. O senhor botou esse negócio aí, pipocando, né? A chuquinha aí no cabelo. O senhor botou chuquinha no cabelo e acha que hoje é sexta-feira, coisa linda, ninguém vai entrar na sua pilha, não. Vamos fazer o seguinte. Você vai pipocar pra mim, então. Que pipocar? Eu quero fazer uma aposta com você. Que aposta? Você raspa o seu cabelo se o Atlético for... Se o Atlético avançar pras quartas, você raspa o cabelo. Eu não vou fazer chuca aqui, não. Não vai fazer chuca, eu vou raspar o seu cabelo. Que raspar cabelo da onde? Olha o respeito do debate. Eu não posso achar que o Inter não vai passar pelo River. Mas ele pode ele pode acabar com o Bolívar. Mas onde há desrespeito? Parabéns. Onde há desrespeito, mestre? Parabéns, onde há desrespeito? Eu gosto de ti, mas tu não respeita a opinião dos outros. Eu respeito a sua opinião. Quando você começa a perder o debate, você começa a ficar nervoso. Você começa a misturar as coisas. Peraí. Eu não desrespeitei a opinião. Aqui é esporte em debate, não esporte em conversa. Não é esporte em conversa. Eu nunca vou te julgar por mim mesmo. Até porque tenho opinião formada do que eu penso em relação à sua pessoa, que é maravilhosa, mas você contradiz quando você começa a analisar o Internacional. Eu quero dar um destaque você tem um aqui, coração colorado, mas não deixa isso transparecer. Não, mas vocês... Eu estou ouvindo ele falar. Vocês não param com essa conversa aqui. Mas esse é um debate desfrutuoso. Não vai levar a lugar algum. Por quê? Eu tô ouvindo ele falar, eu posso manifestar agora. Não, vamos com calma. Vocês já falaram tudo aqui, os dois. Eu vou passar a palavra pra você. Os ouvintes estão reclamando aqui que não conseguem entender o que vocês estão falando. Falar um em cima do outro não pode. Deixa eu passar a palavra. Eu vou passar a palavra pra ele. Mas o senhor já falou. Eu vou matar. Não, você já falou. Você já falou. Eu não terminei, se me borrifou. Não, senhor, você tá falando desde o início do programa. Você não para de falar, João. Eu acho que o Inter tem condições de passar do River Plate, ponto.
E eu acho que o Atlético tem a obrigação de vencer o Bolívar. Só isso. Minha opinião é essa. Respeito às opiniões adversas. Ponto final. Pronto, fala agora, Prédio. Quartas de final, posso errar, tem 90% de chance de errar, pode ser. Bolívar e River. Você tá errado, cara. Tô brincando. Bolívar e River nas quartas, pelo que eu vi dos primeiros jogos e pelo que eu tô vendo do ambiente do Internacional. Tem um treinador maluco, ele não sabe o elenco que ele tem na mão. Não sabe, ele escala time aberto. Amanhã ele vai botar time reserva, que é uma loucura. A diretoria não deveria permitir num jogo contra o Corinthians, que é um adversário direto na Série A, direto na parte de baixo. É uma vergonha que os dirigentes fazem. É apenas isso. Não, é o seguinte. O senhor hoje tá cheio de conteúdo, tá exorbitante aí no conteúdo, né? Tá exalando conteúdo. Eu avisei o senhor antes. Eu disse aqui, o Internacional ama o Kudê. Esse cara é superestimado. Aí não. É superestimado. Dá uma parte. O Internacional não. Algumas pessoas, o presidente é amigo pessoal do Kudê. Então acho o cara uma maravilha. Não, alguns torcedores não gostam, outros gostam. Por quê? Porque ele é maluco. Mas eu achei ele bom treinador. Então leva o Bielsa, então. Maluco por maluco, leva o Bielsa, então. Você não acha ele um bom treinador? Eu não acho. Eu não acho. Não. Eu não acho. Eu acho ele mais do mesmo. É mesmo? Igual o Kudê tem uns 349 mil por aí. Eu acho o cara superestimado. Normal. Tem mais um treinador de futebol. Não, é um bom treinador, vai. Bom treinador. Já fez ótimos trabalhos. Eu acho razoável, meu. Razoável. Eu acho razoável. Bons trabalhos, não. O que ele ganhou de relevante aí? Bons trabalhos o quê? Fez bons trabalhos. Ele fez um bom trabalho na primeira passagem. Ótimo. Quando ele vai pro Celta. Se eu não estou enganado, o Inter era líder da Série A. Era líder. Se eu não estou enganado. Sim, era líder, sim. Você tem razão. Isso aí todo mundo lamentou. Por quê? Porque o time estava jogando bem. Não tinha o elenco que tem hoje. Tinha um elenco pior. Esse elenco atual agora é melhor que o elenco que ele tinha antes. Só que a cada entrevista ele ganhava o jogo. Sabe o que ele fazia? Sim. O elenco é curto. O elenco é pequeno, não dá, precisa de jogador. Meio que nem o Sampaoli, né? O Sampaoli reclamava pra caramba. Ele cria um clima, uma animosidade contra o vestiário e contra ele mesmo. É só isso que eu acho. Eu acho que ele não provou ainda que ele é um treinador. Ele tem boas ideias, acho que tem pressão, certo? Ficar com a bola. Primeiro tempo do Inter contra o River, eu vi muita gente enaltecendo que baita. A gente viu o jogo aqui. O primeiro tempo do Inter foi um primeiro tempo de segurança. Mas correto. E de segurança. Perfeito, mas não chutou uma bola no gol. Mas jogar contra os caras. Mas venceu por 1-0. Calma, não chutou uma bola no gol. Fez um gol de bola aérea que vale. No fim do jogo não tem problema nenhum. No segundo tempo, que aí tem que entrar o treinador, ele acabou com o time. Quando o treinador tem que entrar com as substituições para melhorar o time, ele piorou drasticamente o time e não tomou uma goleada. Porque o Rocher fechou o gol. Se terminar 5-1 pro River, não seria nenhum exagero. Como é que eu vou acreditar que... O Rocher fez 2 ótimas defesas. Como é que eu vou acreditar? Fez mesmo. O John tá perdendo lugar para ele. O John quer ir embora. Vai adorar. Duas defesaças. Ele teve 2 defesaças que... 3 defesas. O Rocher salva em 3 lances. Eu vi 2 defesadas, uma que ele deu uma pressão. Eu só quero dizer, o Inter tem condição de passar pelo River, pelo ambiente, por ser uma Libertadores. Tem, estádio lotado. Isso aí... Qualquer um, o Atlético pode golear o Bolívar? Pode. Só que pelo que eu vi dos primeiros jogos, e por essa diretoria ser tão perdedora, pelo Inter ser tão perdedor no ano, o Inter perdeu para todo mundo, certo? Eu acho que não vai dar, só isso. Deixa eu mandar uma saudação aqui ao Antônio Miguel Garcia, ele está dizendo aqui, Capriotti, tome as rédeas do programa. Vocês estão na Rádio Bandeirantes, sou ouvinte e fã dos 3, porém essa briga não leva a nada. Tá vendo, Prédio? Tá vendo, seu Capelão? Às vezes dá briga mesmo, mas não é todo o programa, uma vez ou outra só também. O ouvinte está pedindo para vocês pararem a briga. Então, por favor, parem a briga. Não é briga, é discussão. Senão ninguém vai entender o que vocês falam aqui. Tu não sabe o que é briga. Viu? Tu tem anos de experiência de vida, tu não sabe o que é briga. Parem de falar um em cima do outro aqui. Mas ele tá constrangido até agora. Ele tá constrangido, que ele tá percebendo que ele não consegue apoiar a tese dele do Corinthians. Eu quero dar o meu destaque aqui, porque